tá? A nossa tabela de contingência. E agora a próxima pergunta é: quem ganha mais? As pessoas do sexo masculino e as pessoas do sexo feminino? A gente podia pensar em porcentagem dentro do sexo masculino. Dentro do sexo masculino, 2 em 6 pessoas ganham menos de R$ 1.000. Quanto que é 2 em 6 pessoas? 2 em 6 pessoas é 33,3%, certo? Um terço. Então eu poderia dizer aqui, ó, que 33,3% das pessoas do sexo masculino ganham menos de R$ 1.000. Então, 2 pessoas em 6. 4 pessoas em 6 ganham mais de R$ 1.000. Então, eu poderia dizer que 4 em 6 é 66,7% ganham mais de R$ 1.000. Então, dá a impressão que no sexo masculino apenas, a maioria, que é 66,7%, ganham mais de R$ 1.000. E no sexo feminino? No sexo feminino, 3 pessoas em 4, ou seja, 75% das pessoas do sexo feminino que eu pesquisei ganham menos de R$ 1.000. Enquanto que só uma pessoa em 4, ou seja, 25% das pessoas femininas que eu entrevistei, ganham mais de R$ 1.000. Né? Então veja que essa porcentagem dá 100% no total das linhas, né? Então, o 6 aqui é 100% dos homens, e o 4 aqui é 100% das mulheres. Entre os homens, 33,3% ganham menos, e 66,7% ganham mais. Entre as mulheres, 75% ganham menos, 25% ganham mais. Olhando aqui, dá a impressão que realmente, ó, a maioria dos homens ganham mais e a maioria das mulheres ganham menos. Então dá a impressão que essas variáveis estão relacionadas. Estão relacionadas no sentido de que homem ganha mais, mulher ganha menos. Né? É o que essa tabela está deixando a entender. Mas para eu poder afirmar isso, vejam que isso daí é uma amostra de 10 pessoas. 10 pessoas que eu encontrei ali na esquina, perguntei e trouxe aqui para vocês analisarem. Eu já falei que para isso ser uma pesquisa para tirar conclusões mesmo de verdade, eu deveria entrevistar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas na rua de maneira aleatória. Tá? Mas vamos ver se eu aplicando um teste estatístico aqui, o que o teste estatístico vai concluir desses dados aqui que eu levantei, que eu consegui aí na esquina. Tá? Para a gente verificar se duas variáveis têm ou não têm relação entre elas, duas variáveis qualitativas, o teste mais comum que a gente usa é o teste chamado Q². Então vamos aprender a fazer esse teste Q², que é um teste bem simplesinho. É um cálculo bem simples, tá? A variável que vocês vão encontrar é um x estilizado, né, que é a letra xi grega, tá? Elevado ao quadrado. Então esse é o símbolo da palavra Q², tá? É o xi, né, a letra grega xi, ao quadrado, tá? Como que nós vamos fazer esse teste Q²? Primeiro, nós vamos ter que calcular quais são os valores esperados se as variáveis não fossem relacionadas completamente. Então, se essas variáveis não tivessem relação nenhuma, ou seja, os homens ganhassem a mesma coisa que as mulheres, então fosse tudo igualzinho, esses valores é o que a gente chamaria de valores esperados. Tá? Então, os valores esperados, se as variáveis não fossem relacionadas completamente, ou seja, homem e mulher ganhassem exatamente as mesmas coisas, tá? Como que a gente calcula esses valores esperados? Basta a gente pegar aqui nesse lugar aqui, quantos homens ganhariam menos de R$ 1.000 se fosse aqui nesse caso? Basta eu pegar no lugar do 2
eu colocar o número, esse total aqui da linha, vezes esse total aqui da coluna, dividido pelo total geral. Esse é o valor esperado. Então eu construo uma outra tabela que seria aqui, ó, salário menos de 1.000 mais de 1.000, mulher, homem, masculino e feminino, né? Tá? E esse aqui seria os valores esperados, ó. Eu vou pegar 6 vezes 5, que é o total da linha vezes o total da coluna onde o número 2 está. Então, 6 vezes 5 dá 30. Dividido pelo total geral, 3. Então, eu só vou colocar o número 3. Esse é o valor esperado de número de homens aqui, se homens e mulheres ganhassem exatamente a mesma coisa, ou seja, não haveria relação entre sexo e salário. O que eu vou colocar no lugar do 4? 4, ele tem, o total da linha dele é 6, o total da coluna dele é 5. Então, 6 vezes 5, 30, dividido por 10, também deu 3. Das mulheres, qual é o total, qual é o valor esperado que eu colocaria no número 3? Era 4 vezes 5, né, o total da linha, vezes o total da coluna, 4 vezes 5, 20. Dividido por 10, 2. Então, teria que ter duas mulheres aqui. E o total, e o valor esperado aqui no lugar do 1 seria 4 vezes 5, que dá 20, dividido por 10, 2. Então, eu teria que ter duas mulheres aqui. Veja que o total não muda, ó. 3 mais 3 dá 6. 2 mais 2 dá 4. O total aqui, ó, 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Total, 6 mais 4, 10. 5 mais 5, 10. Vejam que os totais da tabela original 6, 4, da tabela esperada 6, 4. O total 5, 5, 5, 5. Por quê? Porque na minha pesquisa eu tenho 6 homens e 4 mulheres. Na minha pesquisa eu tenho 5 que ganham menos de 1.000 e 5 que ganham mais de 1.000. Então os valores esperados se homens e mulheres ganhassem igual, tem que respeitar o número de pessoas que eu pesquisei, né? Então, se na minha pesquisa tem 6 homens e 4 mulheres, 5 que ganham menos e 5 que ganham mais, na tabela esperada também esses valores têm que acontecer, porque é o valor esperado se na minha pesquisa tivesse dado que homens e mulheres ganham a mesma coisa, né? Ou seja, a proporção de homens que ganham menos de 1.000 é igual à proporção de mulheres que ganham menos de 1.000. A proporção de homens que ganham mais de 1.000 é igual à proporção de mulheres que ganham mais de 1.000. Veja que nesse caso aqui, ó, 50% dos homens ganham menos de 1.000, 50% das mulheres ganham menos de 1.000. 50% dos homens ganham mais de 1.000, 50% das mulheres também ganham mais de 1.000. Então a proporção de homens e mulheres que ganham menos de 1.000 são iguais, a proporção de homens e mulheres que ganham mais de 1.000 são iguais. Né? Então, esses valores aqui são os valores esperados se homens e mulheres ganhassem a mesma coisa. Como que eu calculo agora o Qi quadrado? O Qi quadrado é calculado da seguinte maneira. O valor do Qi quadrado, ele é a soma sobre todas as caselas, tá? O I significa todas as caselas. O que são as caselas? São cada um desses quadradinhos aqui onde tem número. Cada um desses quadradinhos aqui onde tem número, tá? Então é a soma sobre todos esses quadradinhos, todas essas caselas, do valor esperado menos o valor observado, que é o valor que eu tenho na minha pesquisa, tá? Elevado ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Então eu vou fazer essa conta aí. Então veja, vou começar pela primeira casela. Na minha primeira casela, o valor esperado é 3. O valor observado, que eu observei no meu levantamento, é 2. Então, eu vou fazer 3 menos 2, elevar ao quadrado e dividir pelo valor esperado, que é 3. Então, começando pela minha primeira casela, isso vai ficar 2
ou melhor, 3, né? Que é observado, ou melhor, o esperado. 3 menos 2 elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 3. Tá? Então veja, 3, que é o esperado, menos 2, que é observado ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 3. Vou para a minha segunda casela, que é essa aqui. A ordem das caselas não importa, desde que você faça a soma sobre todas as caselas. Então, o esperado é 3. O observado é 4. Então, vai ser 3 menos 4. Tá? Então, meu segundo termo vai ser 3 menos 4 elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 3. Tá bom? Então, esse é o valor que eu vou somar na minha soma devido à segunda casela. Tá? Então, observem de novo. 3, que é o esperado, menos 4, que é observado, elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 3. Vou para a minha terceira casela. 2 menos 3 ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 2. Então, vai ficar mais 2 menos 3 elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 2. Ok? Então, de novo, 2 menos 3 ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 2. E agora eu vou para a minha última casela, que é 2 menos 1 elevado ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 2. Então vai ficar mais o último termo agora, 2 menos 1 elevado ao quadrado, dividido por 2. Feito isso, agora é só somar, fazer as contas e somar. Então vai ficar 3 menos 2, 1. Ao quadrado dá 1. Dividido por 3, 0,33. 3 menos 4 menos 1. Elevado ao quadrado dá 1. Dividido por 3 dá 0,33. Mais 2 menos 3 também dá menos 1. Elevado ao quadrado dá 1. Dividido por 2 dá meio. Mais 2 menos 1 dá 1. Ao quadrado dá 1, dividido por 2 também dá meio. Somando tudo isso, vai dar 1,66. Então, esse é o meu valor do Qi quadrado. Vejam que o esperado menos o observado, quanto maior essa distância, sinal que o observado está mais longe do que deveria ser se as variáveis não tivessem relacionada. Então, se o observado estiver muito distante do esperado, essa quantidade vai dar um valor muito grande. Essas quantidades aqui, ainda elevado ao quadrado, ainda vão dar maiores ainda. Então, qual é o raciocínio que se faz? Ora, quanto maior for esse valor aqui, e como eu vou somar tudo positivo, quanto maior for esses valores, mais longe o observado está do esperado. Se mais longe o observado está do esperado, sinal que o observado está longe das duas variáveis não terem relação, né? Porque esse esperado é se as duas variáveis não tiverem relação, ou seja, os dois sexos ganham a mesma coisa. Então, o salário não depende do sexo. Né? Assim, como os dois sexos ganham a mesma coisa, o salário não depende do sexo. Agora, se o observado estiver muito longe desse esperado, sinal que o salário depende do sexo. Então, vai haver dependência dessas duas variáveis, salário e sexo. Então, quanto maior for esses valores aqui, mais próximo da dependência das variáveis vai ser. Bom, esse valor no total deu 1,66. Será que isso aqui é grande o suficiente para eu dizer que as duas variáveis estão relacionadas? Ora, para eu poder dizer que esse valor é grande ou não, eu tenho um Qi quadrado de referência. E esse Qi quadrado de referência, ele depende da minha tabela de contingência. Nesse caso aqui, eu tenho uma tabela que tem duas categorias nas linhas e duas categorias nas colunas. Então, eu digo que é uma tabela 2 por 2. O meu Qi quadrado de referência depende do tamanho da tabela. Se é uma tabela 2 por 2, ele vai ser um valor.
Se é uma tabela 3 por 2, ele vai ter outro valor, e assim por diante. 3 por 3, 3 por 4, 4 por 3 e assim por diante. Tá bom? Nesse caso, que é uma tabela 2 por 2, o meu Qi quadrado de referência é 3,84. Isso é dado para vocês, tá? O Qi quadrado de referência em todo exercício vai ser dado, porque vocês ainda não têm condições de calcular esse Qi quadrado de referência. Quando vocês fizerem inferência estatística, vocês vão calcular esse Qi quadrado de referência. Mas por enquanto, o Qi quadrado de referência vai ser dado. Vocês vão apenas comparar o que vocês calcularam com o Qi quadrado de referência. Se o Qi quadrado for menor que o Qi quadrado de referência, sinal que os valores observados estão próximos do esperado. Se estão próximos do esperado e o esperado é que as variáveis não dependem uma da outra, então a conclusão é que não há dependência. Se o Qi quadrado que vocês calcularam for maior do que o quadrado de referência, então, sinal que esse valor aqui é muito grande e o observado está longe do esperado. Como o esperado não tinham dependência e o observado está longe desse valor, então a minha conclusão é que há dependência entre essas variáveis, tá bom? Então eu vou calcular o Qi quadrado e comparar com o meu Qi quadrado de referência. Se for menor que o Qi quadrado de referência, não há dependência entre essas duas variáveis. Se o Qi quadrado for maior que o Qi quadrado de referência, há dependência entre essas variáveis, tá bom? No nosso caso, o meu Qi quadrado deu 1,66. 1,66 é menor que 3,84. Então, eu não posso dizer que o salário depende do sexo. Ou seja, nessa minha pesquisa, nesse meu levantamento, eu tenho que concluir que eu não tenho indício suficiente para dizer que que o salário depende do sexo, tá? Então eu vou dizer que não tenho condições de dizer, embora na minha tabela de contingência dá a impressão que os homens ganham mais e as mulheres ganham menos, mas como eu tenho só 10 dados, com 10 dados eu não posso concluir nada. E é o que a estatística está me dizendo aqui, ó. Com os dados que eu tenho, eu não posso concluir que os homens e mulheres, que o salário de homens e mulheres dependem do sexo. Eu só vou concluir que não há dependência com esses dados que eu tenho, né? Embora pareça que haja dependência, mas só com 10 dados eu não posso concluir que haja dependência. Então a minha conclusão é: não existe indícios para dizer que haja dependência, ou os meus dados me dão indícios de que não há dependência, tá bom? Então essa vai ser a minha conclusão, tá? E é isso que eu vou fazer então quando eu estudar duas variáveis qualitativas para eu dizer se elas têm ou não dependência entre elas, se uma depende da outra. Primeira coisa é construir minha tabela de contingência. E segunda coisa, calcular o valor do Qi quadrado, para eu saber comparar com o Qi quadrado de referência, para dizer se existe ou não dependência entre essas duas variáveis, se existe ou não relação entre essas duas variáveis. Ok? Perguntas que sempre aparecem. Ah, e se o Qi quadrado for igual ao Qi quadrado de referência? Em 30 e poucos anos de profissão, eu nunca vi um Qi quadrado dar exatamente igual ao Qi quadrado de referência. Então, não se preocupe que isso não vai acontecer, tá bom? Segunda pergunta. Eu posso fazer o meu Qi quadrado usando as porcentagens aqui, ó, usar 0,333, 0,667? A resposta é não. Você tem que fazer com as frequências absolutas. Não pode calcular Qi quadrado com frequências relativas. Vocês têm que usar os valores absolutos, né, de cada casela. Não vão calcular Qi quadrado com frequências relativas, que não vai dar certo, tá bom? Então não pode calcular Qi quadrado com frequências relativas, somente com as frequências absolutas, com os números de indivíduos, número de objetos que caíram dentro de cada casela, tá bom?